Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo sobre gestão paroquial. Eu já fiz um vídeo sobre gestão patrimonial paroquial e agora eu quero fazer um vídeo sobre gestão econômica paroquial. Se você quer conhecer mais sobre gestão econômica paroquial, fique nesse vídeo até o final. É um vídeo para pessoas que participam de conselhos econômicos, conselhos de pastoral, quem participa da igreja, enfim, quem é católico e quer conhecer como é que funciona a gestão econômica de uma paróquia. Muita gente não tem nem noção, acha que o padre só reza a missa, acha que o dinheiro da igreja cai do céu, que tem alguns anjos que trazem lá do céu e que a igreja vive do maná que vem do alto. Não é bem assim. Então hoje você vai conhecer um pouquinho como é que funciona a gestão financeira de uma paróquia. Mas antes de falar deste tipo de gestão, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito nele, se inscreva, é muito fácil, não custa nada e você vai receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E olha que toda semana tem mais de um vídeo novo nesse canal, além das minhas reflexões, das minhas homilias. Sempre eu posto em média 1 ou 2 vídeos por semana com temas variados. Então vamos lá com o tema da gestão econômica de uma paróquia. O próprio nome já diz, é gestão de finanças, de dinheiro. A paróquia precisa de dinheiro. Às vezes as pessoas perguntam por que a paróquia precisa de dinheiro. Quem faz essa pergunta extremamente leiga mostra que não participa da igreja, porque não sabe os gastos que uma igreja tem, que uma paróquia tem. A paróquia precisa de recursos financeiros, porque senão ela não pode existir. Tudo custa. Então, ela precisa de dinheiro. Então, a gestão de finanças de uma paróquia, ela precisa ser gerida com um conselho de assuntos econômicos. O padre é o presidente desse conselho e esse conselho vai ajudar o padre a gerir a economia de uma paróquia. Esse é o primeiro ponto para uma boa gestão econômica. Gerir juntamente com um conselho de assuntos econômicos. Isso é pedido pelo Código de Direito Canônico, isso é pedido pela Mitra Diocesana. Isso é necessário para que o padre não faça besteira na gestão de dinheiro. Por isso, é preciso a assessoria de um conselho econômico. E os membros desse conselho econômico devem ser pessoas que entendam de gestão. O padre nem sempre entende, porque quando nós fazemos a nossa formação para o sacerdócio, nós estudamos filosofia e teologia. E nem sempre nas grades curriculares dos cursos de teologia tem a matéria gestão eclesial. E mesmo quando tem, ela não é tão aprofundada. Mas quando o padre chega a uma paróquia, a primeira coisa que ele vai fazer é gerir aquela paróquia. E a paróquia, perante o governo, é uma empresa. Ela tem todos os encargos que uma empresa tem, embora pertença ao terceiro setor, onde estão enquadradas as empresas filantrópicas, mas ela tem obrigações perante o governo que precisam ser cumpridas, geridas, e por isso o padre precisa conhecer um pouco de gestão empresarial, eclesial de terceiro setor e precisa estar assessorado por pessoas que entendam. E essas pessoas devem fazer parte do Conselho de Assuntos Econômicos. E além de entender, precisam ser pessoas de boa índole, precisam ser pessoas que participam da igreja. Se vocês escutarem algum barulho, é porque começou uma chuva muito forte agora e talvez o ruído da chuva seja captado pelo microfone e vocês vão ouvir esse barulho. Espero que não atrapalhe o vídeo. Então, a paróquia precisa ser gerida por um conselho. Esse é o primeiro passo. Bom, para a gente entender a gestão econômica, ela é uma gestão parecida com qualquer empresa e parecida também com a sua casa. Quando você vai gerir a sua casa, você não pode gastar mais do que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, você vai gerar dívidas para pagar depois. É uma bola de neve. Então, se você ganha o valor X,
Você não pode gastar mais que esse valor. Você pode gastar menos ou igual. Se você gastar igual, você vai virar um mês assim, no equilíbrio, mas no vermelho, quase no vermelho, mas equilibrado. Agora, se você gastar mais, você vai virar o mês no vermelho. Então, a mesma economia que você faz em casa, a gente faz na igreja. A igreja não pode gastar mais do que ela arrecada. Lembrando que a igreja não tem fins lucrativos. O que ela recebe é para manter a sua estrutura, manter a pastoral, manter a missão, manter as ações sociais, a evangelização, que é o fim último da igreja, mas ela não tem fins lucrativos, por isso que ela não é uma empresa do segundo setor, ela é do terceiro setor, onde estão as filantrópicas que não têm fins lucrativos. Então, nesse sentido, ao gerir a questão econômica, o gestor, seja ele o pároco, um administrador paroquial, juntamente com o conselho, ele vai lidar com receitas e despesas, que são as entradas e as saídas que a paróquia tem mensalmente. Essas receitas e despesas, elas são ordinárias e extraordinárias. As ordinárias são aquelas que tem todo mês. As extraordinárias, aquelas que tem esporadicamente, não são todos os meses. Isso vale para receitas e vale para as despesas. Eu trouxe aqui alguns exemplos de receitas e despesas ordinárias e extraordinárias que precisam ser bem geridas. As receitas ordinárias de uma paróquia, quais são? Geralmente, receita ordinária de uma paróquia é só o dízimo, exceto se a paróquia tiver algum imóvel alugado que entra todos os meses, aí se enquadra em receita ordinária. Caso contrário, é somente o dízimo. Talvez você pergunte, e a coleta não é uma receita ordinária? Não é. Ela enquadra-se nas receitas extraordinárias porque, embora todas as missas, ou quase todas as missas, tenham coleta, ela varia muito a questão da doação, um dia entra um pouquinho mais, outro dia um pouquinho menos, e temos muitas coletas durante o ano que não ficam na paróquia, que é enviada para a diocese, que é enviada para a CNBB, que é enviada para a igreja em Roma, enfim, para várias instâncias, e são mais de 10 coletas durante o ano que não ficam na paróquia. Então, ela não pode ser classificada como uma receita ordinária, e sim extraordinária devido à variabilidade do montante que entra e devido àquelas coletas que são repassadas integralmente para outras instâncias e não ficam na paróquia. Então, nesse sentido, é somente o dízimo que é receita ordinária e aluguel, obviamente, que não são todas as paróquias que têm, a maioria não tem imóveis alugados, então é somente o dízimo que é contado como uma receita extraordinária. Então, a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias, elas vêm do dízimo. E quais são as receitas extraordinárias de uma paróquia? Eu peguei aqui, fiz uma listinha de algumas dessas receitas, né? A primeira delas, a coleta. A coleta é uma receita extraordinária. As doações, quando alguém faz alguma doação, que não é sempre, mas quando faz, ela é classificada como uma receita extraordinária. Os cofres, igrejas que têm cofres, sejam eles de velas eletrônicas, sejam eles de cofres onde as pessoas vão colocando lá no pé do santo algum dinheiro, enfim, as igrejas mais antigas que têm, isso entra como receita extraordinária. Os resultados das festas de padroeiro, outros eventos que a paróquia faz, as taxas, as espórtulas, a taxa de batizado, de casamento, de sacramento, de um modo geral, elas são receitas extraordinárias. As espórtulas também, se tem alguma palestra, algum curso que é feito e há um pagamento por aquilo entra na receita da paróquia como uma receita extraordinária. E também a venda de objetos religiosos, que muitas vezes
há paróquias que têm ali um terço, uma vela, uma Bíblia, um livro. Então ele entra também como receita extraordinária. Essas são algumas. Tem outras também, mas não é tão relevantes, mas entram como extraordinárias. Então nós temos essas duas categorias de receitas. Depois nós temos as despesas, e aí é que entra o equilíbrio da gestão de um bom gestor, saber equilibrar aquilo que entra com aquilo que sai. Como como despesas ordinárias, aquelas que tem todos os meses, chegou no final do mês, tem que pagar, tenha dinheiro ou não tenha, a paróquia precisa dar conta de pagá-las, são, por exemplo, água, luz, telefone, internet, folha de pagamento, encargos sociais, cônguas. São muitas as despesas ordinárias. Só a folha de pagamento, encargos sociais, é a maior despesa que uma paróquia tem. A gente não chama de despesa, chama de investimentos, né? Mas sai dos cofres da paróquia. E ela precisa ter, chegar no final do mês, se a paróquia tem empregados, colaboradores, registrados ou não, obviamente tem que ser registrado, ela precisa arcar com as folhas de pagamento e os seus encargos sociais. Então, a maior despesa de uma paróquia geralmente está na folha de pagamento do seu quadro de funcionários. Mas depois tem todas essas daí, de água, luz, telefone, etc. Às vezes a pessoa não sabe, mas ela vai para a igreja, deixa aquela luz acesa, gastando energia. No final do mês, vem uma conta exorbitante. Mesma coisa com água, porque é da igreja, as pessoas pensam que não tem custo, né? Mas sai do dízimo tudo isso. Então, tudo isso é contado como despesas ordinárias, tem todos os meses. Depois tem as despesas extraordinárias somadas a essas. O que se enquadra como despesas extraordinárias? Aquelas que não tem todos os meses, mas que variam. Todo mês tem despesa extraordinária, isso é fato, mas varia o tipo de despesa, como, por exemplo, materiais litúrgicos, hóstia, velas, vinho, alfaias, tudo isso, vasos sagrados, quando precisa adquirir, lembrando que material de igreja é um material muito caro, os vasos sagrados são caríssimos, um cálice, por exemplo, custa 3, 4 mil reais, as pessoas não sabem quanto custa um vaso sagrado, podemos dizer, um cálice, uma patena, custa muito caro, porque são materiais nobres. Então, quando a paróquia precisa comprar, por exemplo, um cálice, ela vai ter que tirar dos seus cofres aí no final do mês 2, 3 mil reais para pagar esse valor. E tantas outras coisas. Também formação dos agentes de pastoral, despesas com material de escritório, despesa com manutenção. Todos os meses tem manutenção, quase que tem que se enquadrar isso em despesas ordinárias, mas ela está aí dentro do sistema contábil como despesas extraordinárias, porque muda muito o tipo de manutenção, mas todos os meses tem manutenção numa estrutura paroquial. Então, quando você vai colocar na ponta do lápis, no final do mês, o que a paróquia arrecadou, ganhou, as entradas que a paróquia teve e as despesas que ela tem, geralmente você tem que fazer um malabarismo para manter equilibradas essas contas. É por isso que muitas paróquias fazem eventos, vendem rifa, fazem festa, e as pessoas vão falar, por que está fazendo tudo isso? Porque ela precisa ter recursos, porque o dízimo não é suficiente para suprir todas essas despesas mensais que uma paróquia tem. Então, isso é preciso ter clareza. Se todos os católicos tivessem consciência disso, todos os católicos seriam dizimistas fiéis, colaborariam nas festas, fariam doações e acompanhariam a gestão da paróquia. Aqui tem um dado muito importante. Você pode e deve acompanhar a gestão da sua paróquia. Tem um conselho que está, 2 conselhos, ou melhor, que vão gerir a paróquia, o Conselho de Pastoral e o Conselho de Assuntos Econômicos, mas você, como católico, membro daquela comunidade, você pode também acompanhar, obter informações. Então, tudo isso é preciso ter clareza. Vale lembrar que um padre, o pároco ou administrador paroquial, ele tem um teto que ele pode gastar sem prestar contas para o Conselho Econômico Paroquial. É um teto baixo.
Ele tem um valor que varia de diocese para diocese, segundo os estatutos da diocese. Se você perguntar, qual é esse valor? Esse valor varia de acordo com a diocese, mas ele tem um X e fala, o padre pode gastar até R$1.000, isso é um exemplo aleatório, sem prestar conta para o conselho. Passou disso, ele tem que levar para o conselho, olha, eu vou comprar esse objeto aqui para a paróquia, ele custa R$1.500. Bom, passou do valor que eu posso gastar sem prestar contas para o conselho. Então, eu tenho que levar para o conselho para a ser aprovado, o conselho paroquial. Se o valor, e depois dentro do estatuto tem um valor ainda maior que, se for gasto, tem que ter autorização do Conselho Econômico da Diocese, da Mitra Diocesana. Por exemplo, vai fazer uma reforma grande, o valor ultrapassou aquilo que a paróquia pode gastar, então é a diocese, é o bispo que tem que autorizar a paróquia a ter aquele gasto. Então são essas instâncias. Sempre é bom que isso fique muito claro para as pessoas. O padre não pode gastar aleatoriamente sem comunicar ao conselho e, dependendo do valor, tem que ser consultado o bispo. Tem todas essas instâncias aí. Bom, para a administração de uma paróquia, administração econômica, gerir uma paróquia economicamente, ela precisa ter um plano de contas. O que é um plano de contas? O plano de contas é um sistema que é instalado na paróquia, um sistema econômico e pastoral, onde são registrados todos os gastos da paróquia. Lembrando que todos os gastos da paróquia precisam ser comprovados com notas fiscais, com o CNPJ da paróquia ou cupom fiscal, o recibo contábil. Não pode ser qualquer recibo, tem que ser recibo contábil, cupom fiscal contábil e nota fiscal, de preferência nota fiscal, a DANF, aquela nota grande emitida por empresa, onde vai o nome da paróquia e o CNPJ da paróquia. Então, todos os gastos precisam ser comprovados mediante a compra de um produto com nota fiscal. Isso deve ser registrado no sistema. O sistema da paróquia ele deve estar conectado com o sistema da Mitra Diocesana. Então, à medida que comprou-se um objeto, emitiu-se uma nota fiscal com o CNPJ da paróquia, lá no expediente paroquial, a secretária digita aquela nota no sistema econômico, automaticamente a Mitra Diocesana já sabe daquele gasto, está registrado lá e ela vai formando ali o balancete do mês, que no final do mês vai sair lá um balancete sintético e analítico das despesas e das receitas que a paróquia teve naquele mês. O que é esse balancete sintético e analítico? O balancete sintético é para prestação de contas para a comunidade. Ali está, como o próprio nome diz, sintetizado os gastos. O que entrou, onde entrou, e o que gastou, com o que gastou. Resumidamente, numa folha só, assim você pode ter esse balancete, que vai ser a prestação de contas para a comunidade. Essa prestação de contas, já falo daqui a pouquinho como ela deve ser feita, de acordo com a realidade da comunidade. Então, o balancete sintético é para a prestação de contas. O balancete analítico é para o contador, é para uma inspeção, se houver, porque ali tem detalhes. Todos os dados da nota fiscal, como você localizar o produto, aonde ele foi comprado, o valor do imposto que foi arrecadado com aquela compra, que foi pago com aquela compra. Tudo isso está ali no balancete, naquela coluna do balancete analítico. Mas o balancete analítico não é para a comunidade, é para contador apenas e para especialista. Se houver uma auditoria nas contas da paróquia e da Mitra Diocesana, ele vai recorrer ao balancete analítico para averiguar os gastos que a paróquia teve. Então é mais nesse sentido que se tem o balancete analítico, enquanto o sintético é mais para prestação de conta. Uma coisa que é muito importante, que todo gestor paroquial deve saber, sobretudo de gestão de finanças, é a transparência na gestão. Saber tudo, mostrar tudo o que é gasto.
Qualquer pessoa, como eu disse, que é católico, membro daquela comunidade, deve saber. Eu sempre costumo dizer, todo agente de pastoral pode chegar no expediente paroquial e pedir para ver o balancete. Se você não é agente pastoral, se você é turista, não pode chegar. Se a pessoa não te conhece, você não vai chegar lá na paróquia querendo ver o balancete da paróquia. Isso é até perigoso. Então, isso não pode ser feito. Mas se você é membro da comunidade, conhecido, dizimista, participante da comunidade, coordenador de uma pastoral, você pode chegar lá e pedir para ver o balancete da paróquia, tranquilamente. Quando há transparência, não tem receio de ocultar nada disso. Então, isso é importante que tenha transparência. O outro dado é a prestação de contas. Eu disse que eu iria falar, falo agora sobre a prestação de contas. É muito importante na gestão econômica a prestação de contas. Como que ela deve ser feita? Ela deve ser feita na reunião do Conselho de Pastoral, onde estão todos os coordenadores de pastoral. Ela deve ser feita na missa para as pessoas que vêm à missa apenas, que são membros da comunidade. Ela pode ser projetada num telão, ela pode ser colocada num mural, depende da realidade da sua comunidade, com um balancete sintético, obviamente. E ali prestar contas encontrando a melhor forma. E lá no expediente paroquial para aquelas pessoas que queiram saber que é membro da comunidade e queiram saber. Se você não é membro daquela comunidade, você não tem direito de saber. Se você é um elemento estranho, você não vai chegar lá no expediente de uma paróquia e falar, eu quero ver o balancete. A secretária não está autorizada a mostrar balancete para estranhos. É só para pessoas da comunidade que ela conhece, que sabe que é. Mas essas pessoas podem. Então, a prestação de contas é algo muito importante. E depois, é importante também saber que todo investimento de uma paróquia, investimento financeiro, ele deve passar pelos 2 conselhos da paróquia. Primeiramente para o conselho de pastoral, depois para o conselho econômico. O conselho de pastoral vai aprovar e o conselho econômico vai executar aquele projeto. Então, a paróquia pretende fazer o investimento de uma reforma do centro catequético. O padre não pode chegar aleatoriamente e fazer isso por conta dele. Ele tem que levar esse projeto bem explicado para a reunião do conselho de pastoral, aprovado no conselho de pastoral, ele leva para o conselho econômico para executar. Esses 2 conselhos caminham juntos aí na questão da gestão de finanças. E o padre deve acompanhar todos os gastos da paróquia. É importante que o padre se envolva com a gestão da paróquia, acompanhe a gestão da paróquia e acompanhe os balancetes, assine o balancete, leia os balancetes, porque é ele que responde pela paróquia. Se der um problema na paróquia, sobretudo econômico, quem responde é o pároco ou administrador paroquial. Então aqui está um resumo do que é uma gestão econômica paroquial. Se você gostou, deixa aí seu joinha, deixe seus comentários, diga o que você sabia, o que você não sabia, pode compartilhar esse vídeo aí com os membros da sua comunidade, com conselhos de pastoral, membros de conselho de pastoral e de conselho econômico. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção, deixe seu like, seus comentários e seus compartilhamentos. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até nosso próximo vídeo.